Hoje, na aula de matemática do 9º ano, faremos correção de atividades sobre radiciação. Essas atividades estão no livro do 9º ano do Colégio Adventista, na página 31. O primeiro que nós faremos é o exercício número 8, que diz o seguinte: complete os espaços pelo número correto, em seguida responda à pergunta. Eu tenho A e B, tenho que somar raiz de A mais raiz de B e raiz de A mais B. Eu vou desenhar aqui a tabela para ficar mais fácil para a gente responder, tá certo? Então, são 1, 2, 3, 4 colunas por 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, vou fazer as linhas primeiro. 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 4 colunas. Tá aqui. Aí, o que nós temos? Nós temos o valor de A, o valor de B. Aqui eu quero o resultado da raiz de A mais a raiz de B. E aqui eu quero o resultado de raiz de A mais B. Certo? A vai ser 100, 64, 400 e 0,04. B, 25, 16, 36 e 0,16. Então, olha, eu vou chamar as linhas de A, B, C, D, para ficar mais fácil para a gente resolver, tá bom? Olha, a linha A maiúscula. Se eu fizer raiz de A mais raiz de B, vai ficar raiz de 100 mais raiz de 25. Antes de somar, eu tenho que extrair esses números da raiz. Raiz de 100 é 10, mais raiz de 25 é 5. 10 mais 5, 15. Então, o resultado deu 15. Certo? Se eu quiser fazer raiz de A mais B, então vai ser raiz de 100 mais 25. Raiz de 100 mais 25 dá raiz de 125. Se eu pego a calculadora e faço a extração de raiz de 125, isso resulta em 11,18. Viram que dá resultados diferentes o modo de fazer? Agora, olha só na linha B maiúsculo. Eu tenho A valendo 64 e B valendo 16. Então, olha, vai ficar raiz de 64 mais raiz de 16. Raiz de 64 é 8, raiz de 16 é 4. 8 mais 4, 12. Então, deu 12 aqui nessa primeira. A segunda vai ser raiz de 64 mais 16. Raiz de 64 mais 16 resulta em 80. Se eu extraio a raiz de 80 na calculadora, eu encontro 8,94. Certo? Agora, C maiúsculo. Raiz de 100, ou melhor, de 400, mais raiz de 36. A raiz de 400 é 20, raiz de 36 é 6. 20 mais 6, 26. Agora, o que nós vamos fazer? Eu somo 400 mais 36. Raiz de 400 mais 36, que vai dar raiz de 436. Se eu extraio isso na raiz, 436, raiz dá 20,88. Certo? Estão conseguindo entender a diferença?
E agora, a última linha, que eu chamei de D maiúsculo. Vou apagar o início para poder fazer com vocês. Ficará da seguinte forma. Raiz de 0,04 mais raiz de 0,16. Ponto 0,4 raiz dá 0,2. Mais ponto 16 raiz dá 0,4. 0,2 mais 0,4 dá 0,6. E aqui, vamos ver? Vai ser raiz de 0,04 mais 0,16. Vai dar raiz de 0,20, né? Extraindo. Vai dar 0,44. E está pronto o exercício número 8. Sobre o exercício 8, vocês têm alguma pergunta? Eu vou apagar então para a gente fazer o exercício número 9. No exercício 9, nós vemos assim: simplifique a expressão. Então, vou escrever a expressão aqui. Vai ser raiz de 13 mais raiz de 7 mais raiz de 2 mais raiz de 4. Olha, aqui nós temos uma raiz dentro da outra, certo? Quando tiver essa situação, nós faremos sempre de dentro para fora, ou seja, do interior para o radical que está no exterior. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, raiz de 13 mais raiz de 7 mais raiz de 2 mais raiz de 4 é 2, porque 2 ao quadrado, 4. É um quadrado perfeito. Agora, nós vamos resolvendo. Teremos raiz de 13 mais raiz de 7, 2 mais 2, 4, mais raiz de 4. Certo? Então, ficará raiz de 13 mais raiz de 7 mais a raiz de 4 é 2, que dá um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 são 4. Aí nós teremos raiz de 13 mais 7 mais 2, 9. Raiz de 9. 3 vezes 3 é 9, então raiz de 9 é 3, porque é um quadrado perfeito. Então, vai ficar 13 mais 3. 13 mais 3, 16. Raiz de 16 também é um quadrado perfeito, que dá 4. E está pronto o exercício número 9. Sobre o exercício 9, gostaria de fazer alguma pergunta? Então, façamos agora o exercício número 10. Vou apagar o quadro para fazermos o 10. Página 31, no exercício 10, nós lemos assim: sabendo que A é igual a 2 mais raiz de 3. Determine qual das expressões tem maior valor numérico. Então, na letra A, eu tenho A ao quadrado menos 4 raiz de 3. Então, olha, onde tem A, vou colocar essa expressão. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3 elevado ao quadrado menos 4 raiz de 3. Um número ao quadrado é ele vezes ele. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Aí, eu copio menos 4 raiz de 3.
2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Certo? Conserva o radical, multiplica os radicanos. Menos 4 raiz de 3. Então, aqui vai ficar 4. Posso juntar 2 aqui com 2 aqui. Ficarão 4 raiz de 3. Esse índice simplifica com esse expoente. O 3 sai da raiz. Menos 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 dá 0. 4 mais 3, 7. Então, a primeira vale 7. Vamos ver a segunda? Na segunda, eu tenho a ao quadrado menos 4a mais 8. Quem é a? A é 2 mais raiz de 3. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3 ao quadrado menos 4, que multiplica 2 mais raiz de 3 mais 8. Onde tinha a, eu coloquei 2 mais raiz de 3. O número ao quadrado é ele vezes ele. Então, vai ficar 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Aqui o 4 multiplica todos os termos que estão dentro do parênteses. Menos vezes mais dá menos. 4 vezes 2, 8. Menos vezes mais dá menos. 4 raiz de 3. Mais o 8. Agora eu vou multiplicar todos os termos do primeiro parênteses por todos os termos do segundo parênteses. Então, nós teremos 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 elevado ao quadrado. Certo? 3 vezes 3 é 9 ou 3 ao quadrado. Menos 8 com mais 8, 0. Então, menos 4 raiz de 3. Agora, eu copiei esse 4. Posso juntar 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. Pode sair da raiz o 3, porque o índice e o expoente são iguais. Então, saiu o 3 da raiz, menos 4 raiz de 3. Vou juntar 4 com 3, 7, mais 4 com menos 4, 0. Quem vale mais? Nenhuma das duas. As duas têm o mesmo resultado. Sobre o exercício 10, vocês têm alguma pergunta? Sem perguntas? Então, eu vou apagar para nós fazermos o exercício número 11. Olha, no exercício 11, pede o seguinte: use as propriedades do produto ou do quociente para simplificar os radicais. Na letra A, nós temos raiz de 2, que multiplica raiz de 18. Quando nós temos uma multiplicação de raízes que tem o mesmo índice, nós podemos copiar o radical e multiplicar os radicanos. 2 vezes 18. 2 vezes 18 são 36, então ficou raiz de 36. 36 é o mesmo que 6 ao quadrado. É um quadrado perfeito. Simplifica índice com expoente, o resultado será 6. Essa é a letra A. Na letra B, nós tínhamos isso aqui, olha. Raiz de 50 sobre 2. Fração é o mesmo que divisão, então eu posso fazer 50 dividido por 2, que dá 25. 25 é um quadrado perfeito, porque 5 vezes 5 dá 25, então é o mesmo que 5 ao quadrado. Simplifica índice com expoente, o 5 sai da raiz, então a resposta da letra B é 5. Vamos agora para a letra C. Na letra C, nós temos raiz quarta de 16 vezes raiz cúbica de 125 sobre 64.
Aqui eu vou fatorar esses radicandos para simplificar com os índices das raízes. Se eu fatoro 16, olha o que acontece. 16 por 2 dá 8, que por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. 16 é o mesmo que 2 à quarta. Então eu posso trocar. Vai ficar raiz quarta de 2 à quarta vezes. Vamos fatorar agora o 125. 125 dividido por 5, 25. Que dividido por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Ou seja, 125 é o mesmo que 5 ao cubo. Então vai ficar raiz cúbica de 5 elevado ao cubo sobre. E agora eu vou fatorar o 64. 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Estamos trabalhando com a raiz cúbica, então tem aqui 2 ao cubo e aqui também 2 ao cubo. Então posso substituir o 64 por 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Quando eu tenho índice igual ao expoente do radicando, eu posso simplificar os dois e tirar o número da raiz. Então, raiz quarta de 2 à quarta é 2. Vezes índice 3 com expoente 3, pode sair da raiz o 5, o 2 e o 2, certo? Então, vai ficar 2 vezes 5 sobre 4. 2 é 5, 10. 1 vezes 4, 4. Podemos simplificar por 2 aqui. 10 por 5 dá 5, 4 por 2 dá 2. Ou seja, o resultado é 5 meios. Nas letras A, B, C, vocês têm alguma pergunta? Não havendo, eu vou apagar para fazermos as demais. Página 31, exercício 11, faremos agora a letra D. Na letra D, nós temos raiz quinta de 9, que multiplica raiz quinta de 27. Aqui, nós podemos fazer o seguinte, raiz quinta de 9 vezes 27. Por quê? São multiplicações de raízes com o mesmo índice. Então, eu posso repetir o radical e multiplicar os radicandos. 9 vezes 27, ó, 9 vezes 7 são 63. Fica o 3 vezes 6. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6 são 24. Então, raiz quinta de 243. Se eu fatorar o 243, olha o que acontece. Vou fatorar aqui. 243 é divisível por 3. 24 dividido por 3 dá 8. Opa, eu errei aqui. Não tá certo. 24 dividido por 3 dá 8. 3 dividido por 3 dá 1. Por 3 de novo. 81 dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Ou seja, 243 é o mesmo que 3 elevado à quinta. Então, vai ficar raiz quinta de 3 à quinta. Quando o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, pode simplificar índice com expoente, o 3 sair da raiz. Então, a resposta da letra D é 3. Certo? Alguma pergunta? Vamos fazer a letra E. O que temos na letra E? Temos raiz cúbica de 216 sobre 512. Vamos fatorar esses números? Fatoremos primeiro 216. Veja, vou fatorar aqui. 216 por 2 vai dar 108. Por 2 vai dar 54. Por 2 dá 27. Por 3 dá 9.
por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 216 é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, certo? Então, vou trocar. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, vamos ver o denominador. Vamos fatorar o 512? Vou fazer aqui. 512 por 2. 5 por 2 dá 2, sobra 1. 11 por 2 dá 5, sobra 1. 12 por 2 dá 6. 256. Por 2 de novo. 1, 2, 8. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Estou trabalhando com raiz cúbica, então pode ser 2 ao cubo, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Então, 512 é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Como o índice é igual aos expoentes dos números que estão sendo multiplicados, todos eles que têm expoente 3 poderão sair da raiz. Então, no numerador ficará 2 vezes 3, no denominador 2 vezes 2 vezes 2. Tanto no numerador quanto no denominador nós temos apenas multiplicações. Então, posso simplificar um 2 com outro 2. Ficou 3 sobre 4. Então, o resultado é 3 quartos. Alguma pergunta na letra E? Não havendo, eu vou apagar para nós fazermos as demais. Página 31, exercício 11. Faremos agora a letra F. Na letra F, temos raiz quinta, raiz de 5, vezes raiz de 45. Eu posso fazer, já que eu tenho o mesmo radical com o mesmo índice, raiz de 5 vezes 45. Raiz de 5 vezes 5, 25. Fico 5, guardo 2. 4 vezes 5, 20. 20 com 2, 22. 225. Posso fatorar o 225. Vamos fatorar aqui? Ele é divisível por 3, ó. 22 dividido por 3, 7. Sobra 1. 15 dividido por 3, 5. 75 dá para dividir por 3? Dá. 7 dividido por 3 dá 2. Sobram 2, ou melhor, 1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora, 25 por 5 dá 5, que por 5 dá 1. Então, 225 é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. No radicando, eu tenho uma multiplicação. E os índices são iguais aos expoentes. Então, posso simplificar, sai 3 vezes 5 da raiz, que resultará em 15. Essa é a resposta da letra F. Vamos para a letra G. Na letra G, nós temos raiz de 3 vezes 375 sobre raiz de 5. Isso aqui, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Raiz 3 vezes 375, 3 vezes 375, resulta em 1125. 1125 sobre 5. O que eu fiz aqui? Multipliquei isso por isso. E como eu tenho aqui o mesmo índice, eu posso pôr uma fração. 1125 é divisível por 5. Então, eu vou dividir por 5, que dará 225. Raiz de 225. Eu já tenho aqui a fatoração de 225, ó. É 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como eu tenho aqui uma multiplicação, o índice é igual aos expoentes da multiplicação, posso simplificar esses expoentes com o índice, ficou fora da raiz o 3 vezes 5, que resulta em 15. Então, a resposta da letra G também é 15.
Nas letras F e G, vocês têm perguntas? Não havendo, eu vou apagar o quadro. E vamos fazer a letra H. Na letra H, pede que façamos raiz quarta de 32 vezes raiz de 8 vezes 4 sobre raiz de 2. Tá? Então, olha, aqui eu posso fatorar o 32. Vou fatorar aqui embaixo. 32 por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, eu tenho 2 à quarta vezes 2, né? Ó. Vou trocar raiz quarta de 2 à quarta vezes 2. 8 vezes 4 é 32. Raiz de 32. Certo? Aqui é vezes sobre raiz de 2. O 2 aqui saiu da raiz, então ficou 2, raiz de 2, vezes raiz de 32 é o que mesmo? 2 à quarta, ó, vezes 2, sobre raiz de 2. Certo? Aí o que acontece? Vai ficar 2 raiz de 2 vezes 2, aqui é raiz quarta. Vamos fazer de novo? Ah, tá certo. Vamos fazer de novo? Aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. Ó, esse saiu da raiz, que era igual a isso. Aqui, olha, é raiz quadrada, certo? Então, eu vou juntar de 2 em 2. 32 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Certo? Sobre raiz de 2. Esse e esse saem da raiz. Então, vai ficar 2, raiz quarta de 2, vezes 2 vezes 2, vezes raiz de 2. Sobre raiz de 2. Isso simplifica com isso. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 2, que são 4. Posso multiplicar isso com isso. 2 vezes 4, 8. Então, o resultado será 8 raiz quarta de 2. Alguma pergunta na letra H? Ali... Oi? Ali, quando você fez, fatorou 32, tinha como você fazer a raiz, a divisão inteira, transformar em uma raiz só. Aí pedia 32 por 2, daria 16, mas... Tinha sim, João, você tá certinho, tá? Mas uma contribuição para nós, um jeito diferente de fazer, mas que chegaria no mesmo resultado. Mais alguma contribuição ou pergunta? Não? Então, o 11 está pronto. Podemos fazer o 12? No 12, fala assim, olha. Assim como na atividade 3 da página 29, simplifique, se possível, as expressões envolvendo radicais. Na letra A, nós tínhamos 2 raiz de 8 menos 5 raiz de 8. Olha, aqui é soma e subtração com radicais. Quando eu tenho a mesma raiz, com o mesmo índice, com o mesmo radicando, eu posso conservar os radicais e os radicandos e fazer a operação com os números que os acompanham. Então, se aqui eu tenho 2 raiz de 8 e aqui menos 5, 2 com menos 5 dá menos 3. O resultado será menos 3 raiz de 8. Entenderam? Na letra B, nós tínhamos 4 raiz de 3 mais 5 raiz de 7
menos 5 raiz de 3, com mais 5 raiz de 7, menos 1. Então, eu posso juntar o que tem raiz de 3. Eu tenho 4 aqui com menos 5. Então, vai ficar menos 1 raiz de 3. Eu tenho 5 raiz de 7 com 5 raiz de 7. Ou seja, mais 10 raiz de 7. E o menos 1 eu copio. Essa é a forma simplificada da letra B. Certo? Na letra C, nós temos, na letra C, raiz de 8 mais 3 raiz de 2. Eu vou fatorar este 8, certo? Para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Então, se eu fatoro 8, ó, 8 por 2 dá 4, que por 2 dá 2, que por 2 dá 1. Então, 8, se eu vou juntar de 2 em 2, porque aqui o índice é 2, é raiz de 2 ao quadrado vezes 2, mais 3 raiz de 2. Esse 2 pode sair da raiz, porque ele tem o mesmo expoente que o índice. Então, fica 2 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. 2 raiz de 2 com 3 raiz de 2, eu tenho 5 raiz de 2. Essa é a resposta à letra C. Certo? E na letra D? Eu vou apagar o 11 para a gente fazer a letra D. Na letra D, nós temos raiz de 3 mais raiz de 12. Vamos fatorar o 12 para ver se a gente consegue tirar alguma coisa da raiz? Olha, 12 por 2 dá 6, que por 2 dá 3, que por 3 dá 1. Então, 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Já que no radicando é uma multiplicação e esse expoente é igual a esse índice, o 2 pode sair da raiz. Então, vai ficar raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Uma raiz de 3 com 2 raiz de 3, eu tenho 3 raiz de 3. Sobre o exercício 12, vocês têm alguma pergunta? Não havendo, nós encerramos a aula de hoje com as correções que foram solicitadas para esta aula.